Vocês estão vendo isso daqui? Eu fiz o ajuste para o CAPEX para você. Você falou, mas investimento, né? Então a gente fez o ajuste. A gente fez um outro ajuste. A gente retirou do fluxo de caixa livre da empresa aquilo que eu estou chamando de aumento de capital de giro não monetário. Alguém consegue me ajudar aqui? O que é capital de giro? Uma empresa precisa de capital de giro para quê? Para pagar as contas no curto prazo. Que contas? Salário, luz, fornecedores. Aquelas contas do dia a dia? Sim. Quais são os 3 principais grupos, via de regra, não para todas as empresas, mas via de regra, quais são os 3 principais grupos que nós estamos preocupados aqui? E eu vou explicar para vocês por que nós estamos preocupados exatamente com esses 3 grupos. Eu quero fazer um negócio com você, pode ser? Você vai ser meu fornecedor? Gostei de você. Pode ser? Confio na sua capacidade como fornecedor das peças que nós vamos usar na nossa empresa. E nós vamos combinar o seguinte, você me fornece R$2 milhões em peças todo mês e eu te pago com 180 dias. Você entrega a peça, eu te pago 180 dias depois. É um prazo meio longo, mas é o que temos para hoje. Que você concorda? Topa? Mas isso é que é fornecedor bom. Hein? 180 dias ele aceitou. Nem barganhou. É que ele é o dono da empresa. Ele ganhou na Mega Sena. Ele ganhou na Mega Sena. Ele tá ali brincando, é isso? Se eu esticar o prazo do fornecedor, o prazo médio que eu tenho para pagar o fornecedor, o que eu estou fazendo? Eu estou financiando a minha operação com recurso de terceiros. É o melhor dos mundos. O que eu vou fazer? Eu vou espremer esse cara aqui até o limite. Quanto mais eu financiar, quanto mais eu esticar o prazo do pagamento, mais eu estou financiando a minha operação com recurso de terceiros. Porque esse é um recurso, via de regra, não oneroso. Mas isso depende da quantidade, né? Depende de uma série de fatores. A vida não é tão fácil quanto parece. Né? Depende de uma série de fatores. O fornecedor vai querer me matar também. Não. 180 não. 15, 10, 5. Paga à vista. Se você não pagar à vista, não sai daqui. Tem uma série de possibilidades. Né? Tem uma série de possibilidades. Mas para o nosso quintal aqui de avaliação de empresas, o que interessa? Quanto mais eu esticar o fornecedor, é mais dinheiro que fica dentro da empresa e é mais valor para a empresa. Sim? Se eu tiver que colocar muito dinheiro lá no fornecedor mais cedo, é dinheiro que está saindo da minha empresa. Ok? Por isso que a gente está usando aqui o negativo. Se aumenta a necessidade de capital de giro associado a fornecedores, esse dinheiro sai de algum lugar. Tá certo? Agora a gente vai para essas 2 contas aqui. O que vocês querem? Muito estoque ou pouco estoque? Depende do estoque. Explica um pouco melhor essa afirmação para mim. Gostei. Depende do segmento. Você começa aqui e ela termina lá. Ou ela começa aqui e você termina aí. No supermercado, por exemplo, ele tem que ter pouco estoque. Ah. Os produtos são de vencimento... Perecíveis. São mais perecíveis, mas uma empresa de joias, por exemplo, não precisa ter tão poucos estoques, porque são produtos de muito valor. Joia não é perecível, então eu vou olhar só para essa questão será que tem algo mais? Não é só isso. Não é só isso? Tem algo mais? A demanda também. Desculpa? A demanda também. Se eu tenho mais demanda, eu preciso ter mais estoque, porque o pior produto é o que eu não tenho para vender. O que mais? Custo de armazenagem, o que mais? Isso não tem que ser baseado no seu ciclo operacional? Sim, certamente. Também a questão, não sei, na inflação, a
Porque se você tiver pouco estoque, você também pode perder vendas. O pior produto é o que eu não tenho para vender. Tem a questão de obsolescência, né? Tem a questão de produto perecível. Tem a questão do financiamento também. Se eu estou com estoque muito grande, eu estou empatando dinheiro no estoque. É dinheiro parado, que é o que ele está dizendo. Dinheiro parado que está saindo de algum lugar. Está saindo da nossa empresa. A nossa empresa está destruindo o valor quando ela tem um estoque muito grande. Então nós temos que decidir, dado o nosso ciclo, qual é esse montante de recursos que nós vamos manter em estoque, que é compatível com o nosso ciclo operacional, mas que não destrói valor. A gente precisa decidir qual é o volume de estoque adequado à nossa operação. E para cada setor a gente vai ter um volume, né? O fato é que para avaliação de empresas, quanto maior o volume que você tiver em estoque, é mais dinheiro que você está despendendo naquilo. Você está destruindo o valor. Então, via de regra, as empresas vão criar valor, elas vão buscar o quê? Reduzir ao máximo o volume de estoque dentro do que é necessário para o ciclo operacional dela. Porque senão você daqui a pouco você tem que duplicar para pagar, não tem. É isso aí. Mas a gente sempre tem um espaço para eficiência adicional, para ganhos de eficiência, né? Mesma coisa com contas a receber. Se eu pudesse, se a nossa empresa pudesse, ela venderia tudo à vista. Mas a vida não é tão fácil. Mas a gente vai tentar trabalhar isso de uma forma que o nosso volume de contas a receber seja o mais baixo possível. Porque se eu estou financiando o cliente, estou financiando com que dinheiro? Com o meu. Então eu estou destruindo o valor na minha empresa, tá certo? Então é por isso que essas três contas são conjugadas e o somatório disso gera aquele ajuste no valor da empresa, que eu chamei de necessidade, ou aumento de necessidade de capital de giro não monetário. Combinado? Que é isso daqui. É esse ajuste aqui. Tá? Professor, Eu. a maioria das empresas, uma boa parte delas, para utilizar os seus recursos, ela trabalha com estoque do fornecedor, Sim. principalmente em média empresa. Porque no caso ela não tem perda, diminui estocagem, aí vai. No limite, eu quero ter zero na minha empresa e tá no just in time, né? Preciso daqui a 2 horas, traga. Né? A Amazon hoje trabalha. Por exemplo. Muito bom. É isso aí. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, ó. Que setor é esse? Vocês conseguem adivinhar só por isso daqui? Deve ser alguma coisa associada à Páscoa. Eu chutaria chocolate também. Mas não é exatamente chocolate. É alguém que vende chocolate. Quem vende chocolate? Varejo. É alguma coisa de varejo. Poderia ser a fábrica do chocolate, mas aqui é a empresa que vende, né? É varejo, tá? Bom, o que isso aqui está dizendo para vocês? Vocês agora já são analistas de avaliação. Vocês já são agora, depois dessa primeira hora, avaliadores. Você já tem um exercício para fazer. O que eu quero saber de vocês é, do ponto de vista de avaliação de empresas, essa empresa criou ou destruiu o valor de 17 para 19? Destruiu? Destruiu o valor? Aqui nós achamos destruiu. Quem não concorda? Eu acho que criou, né? Criou por quê? Baixou 2 dias. Baixou de 43 para 41. Ok. Necessidade. Criou o valor. Sim? Criou o valor por quê? Como o colega muito bem disse, nós estamos definindo a necessidade de capital de giro em dias de venda. Em dias de venda, tá? A gente simplesmente pegou um dia de venda da nossa empresa, 5 milhões, tá? 5 milhões é um dia de venda da nossa empresa. Então, se a gente precisa de 50 milhões de estoque, a gente precisa de 10 dias de venda de estoque. Ok? 50 milhões. Então, a gente dividiu estoques, fornecedores... Não, estoque, contas a receber e fornecedores. Então, o que o gráfico está dizendo é o seguinte, isso mais isso menos isso dá 43. Em 2017, a sua necessidade de capital de giro era igual a 43 dias de venda. Pega o valor do dia de venda e multiplica por 43.
Se o dia de venda são 2 milhões de reais, 43 vezes 2 milhões de reais. 6 milhões, 43 vezes 100, vezes 6 e assim sucessivamente. Quando você vem para 2019, a sua necessidade de capital de giro, ela diminuiu, não diminuiu? De 43 para 41 dias de venda, você se tornou mais eficiente. Você criou valor. Supondo que ela está operando da mesma forma e com a mesma eficiência, ou até mais do que antes. Tá? Essa é uma suposição que eu estou fazendo. Ok? Fez sentido para todo mundo? Com base no que a gente conversou? Tá? Então, para criar valor, o que as empresas vão tentar fazer? Sair daqui e vir para cá. Sair daqui e vir para cá. Tá ok? Mantido os custos operacionais. Mantido uma ceteris paribus, né? Tá rodando direitinho, tem ovo para vender, tá tudo certinho, né? Não faltou ovo, papapá. Não quebrou o fornecedor. Porque se você espremer demais o fornecedor, eventualmente ele pode ter problema. E em determinadas situações, o teu fornecedor ele é único. Ou ele não é único, mas você não quer fazer negócio com o outro. Então não é tão simples quanto parece. Hã? Fez sentido o que eu falei? Legal. Então a gente falou sobre fluxo de caixa livre, a gente falou sobre horizonte de análise, horizonte de investimento, a gente falou que a gente precisa de uma taxa de juros para trazer isso tudo a valor presente. Você citou a taxa básica, a gente falou um pouquinho de risco da empresa, etc, etc, etc. Né? Quando a gente está definindo essa taxa, a gente necessariamente vai ter que levar em consideração o mix de financiamento. Claro, quanto de capital próprio e quanto de capital de terceiros. Então, minha pergunta para vocês é, se você pudesse escolher, você trabalharia com 100% de capital próprio? Com 100% de capital terceiros? Ou algo in between aí? Depende dos juros, né? Depende dos juros? Se esse cara estiver te oferecendo, então, com uma taxa módica bem baixinha, você vai mais para cá. É isso. Se a taxa de juros estiver muito alta, você vem mais para cá. É isso? Quem concorda, quem discorda? Não sei do que você está falando, Sérgio. Não tenho a menor ideia. Eu aprendi que capital de terceiros é melhor. Eu aprendi que capital de terceiros é melhor. Acho que depende do custo de oportunidade do capital próprio. Depende do custo de oportunidade do capital próprio. Boa. Ok. Deixa eu pegar a tua observação e fazer uma pergunta em cima dela. Qual capital é mais caro? O de terceiros ou o seu? O próprio. Qual é o mais caro? O de terceiros ou o capital próprio? O próprio. É isso? O próprio? Qual é o mais caro? Terceiros ou próprio? Ele não acredita. Alguém falou próprio, ele falou, nah. Terceiros? Normalmente é terceiros. Por que normalmente é terceiros? Como é que é? Desculpa? Não é sempre bom não estar devendo? Não é sempre bom não estar devendo, é isso? Não entrar num negócio devendo? Ou seja, o melhor dos mundos é vamos, se a gente puder fazer tudo com capital próprio, melhor. É isso que você está falando. Eu. Não vou ter sócio? Eu não sou nada. Opa. Pera lá. Boa observação. Ela disse o seguinte, não vou ter sócio. Se você tiver sócio mesmo, na concepção estrita da palavra, é capital próprio. Se você fez um negócio com a sua irmã, não faça isso. Não faça isso. É pedir para acabar com a família. É capital próprio das duas. Vocês não são irmãs e tem negócio não, né? Senão eu vou sair aqui de vergonha. Porque, não, ok, beleza. Não quero mais. Nem a irmã, nem amigo. Então, olha só. Vamos voltar aqui à questão. A sala está dividida. Né? Não sabemos se o capital próprio é mais caro que o capital de terceiros. Então, vai a resposta. Sempre o capital próprio será mais caro.
Por quê? Ou, quase sempre, o capital próprio será mais caro. Por quê? Independentemente da taxa de juros de mercado, tá? Quem recebe primeiro? O detentor da dívida ou o acionista? O detentor da dívida. Quem corre menos risco? O detentor da dívida. O dinheiro que a gente nunca viu de volta que emprestou. Ok, mas aí nós estamos falando de um outro cenário, né? O sujeito pegou teu dinheiro, colocou no bolso e fugiu. É mais ou menos isso? Quase isso. Quase isso, A gente né? paga. Investidor do Telex Free. Não. Certamente não vai ser alvo de nossa análise aqui. A ideia aqui é o seguinte: o capital do acionista é o capital mais caro porque o acionista é o que corre mais risco. Se ele corre mais risco, ele vai exigir o quê? Mais retorno. Quem corre mais risco exige mais retorno. É sempre risco-retorno. Então é o seguinte: se a gente abrir um negócio e você me pedir dinheiro emprestado, eu vou analisar o risco do teu negócio, eu vou falar, bom, eu estou satisfeito de te emprestar a 10% ao ano. X. Um valor X. Você, como sócia, dona do negócio, está correndo mais risco do que eu. Então você vai exigir do negócio uma remuneração superior a 10%. Até aí tudo bem. É isso. Se tiver liquidez, pagamento. Por exemplo, aí, Batista, pegou dinheiro, todo mundo subiu, está preso na casa. Não vamos citar casos Risco, qualquer. não, fez um risco. Aham. Pensa o seguinte: quem mais exige retorno naquela história toda é o acionista. Sempre. O acionista é o que mais corre risco, ele é o último da fila. Agora, claro, se houvesse uma situação onde eu pudesse financiar 100% do negócio, e vão existir, são poucas, mas vão existir, seria interessante, né? Só usar dinheiro de terceiros, não colocar o meu dinheiro. O que você acha? Não é má ideia. Só que, o que vai acontecer quando esse cara for emprestar dinheiro para sua empresa? Ele vai perguntar quanto que você, acionista, está colocando no negócio. E você vai falar, nada. O que ele vai fazer? Vai cobrar mais. Você está colocando. Se você não está colocando, ou eu não vou te emprestar, ou eu vou te cobrar uma taxa draconiana. Sim? Não roda. Via de regra, o acionista tem que botar dinheiro no negócio. Você não confia no seu negócio? Coloca dinheiro. Senão, eu não vou colocar o meu. Tá? Então, o capital próprio exige um retorno maior do que o capital de terceiros. Eu sei que pode parecer contraintuitivo para algumas pessoas, mas é assim que funciona, tá? Pô, mas o capital de terceiros tem a taxa de juros, o capital próprio não tem. Não tem, vírgula. Você quer ou não quer retorno? Você vai colocar o teu dinheiro no negócio e não vai obter retorno nunca? Pô, eu vou abrir um negócio e você me dá o dinheiro então. Não é assim que funciona. Você quer um retorno. Pode até demorar mais, você tem um horizonte de investimento maior, etc. Mas você quer o retorno. E você quer um retorno maior do que o que você está pagando para esse cara. Senão você não faz o negócio. Você emprestar dinheiro. Senão você vai emprestar dinheiro. Perfeitamente. Se a taxa de juros... Olha que interessante a sua... O que acontece? A taxa de retorno tem que ser maior do que o juro praticado no mercado. Se a taxa de juros que está sendo praticada no mercado for muito alta, você vai tender a colocar o teu dinheiro aqui, não aqui. É o caso do Brasil, rentista. Né? Outra discussão. Por auditorias para validar as informações que elas estão dando para o público. Como é que é? Desculpa? Seria por isso, então, que as empresas normalmente passam por auditorias para validar as informações que ela está dando para o público, por exemplo, para o banco. Certamente. Ótimo. Muito obrigado. Esse cara só vai colocar dinheiro na jogada se o balanço da empresa, se a demonstração de resultados, se aquelas demonstrações financeiras forem auditadas. Né? Ele vai exigir um auditor externo ou, no limite, quando esse auditor externo existe, ele pede os demonstrativos e ele faz uma análise. Né? Acontece, né? Mas dependendo dos valores e do porte do investimento, haverá que existir uma auditoria externa, certamente. Então, a taxa de juros que a gente vai usar para trazer o nosso fluxo a valor presente, todo mundo já entendeu que é um mix disso daqui? É um percentual disso mais um percentual disso. Então, se for 60% de capital de terceiros e 40% de equity, vai ser 60% da taxa de juros que ele me cobra, ou que ela me cobra,
mais 40% da taxa de juros que eu exijo como acionista. Olha que coisa interessante. Aqui tem uma taxa definida. É a que você está me cobrando para emprestar o dinheiro. Aqui a taxa não é diretamente observável. Não tem alguém falando assim, não, o acionista cobra 12% ao ano para colocar dinheiro na empresa. Isso não existe. Aqui existe alguém falando, comprei a debênture por uma taxa de juros de 11% ao ano. Aqui não. Essa taxa não é diretamente observável. Ok? Então a gente vai ter que usar um modelo que foi inicialmente concebido lá na década de 50 por um cara que chamava Markowitz, que veio a ganhar o prêmio Nobel por conta disso, que se chama CAPM, que vocês provavelmente já ouviram falar, alguns de vocês, que a gente discute em sala de aula, que tem uma série de problemas, que um tanto de gente não gosta, mas que ainda é muito interessante e ainda é o que se usa para fazer isso, na maioria das vezes, tá? Então a gente vai usar um modelo específico para poder calcular esse custo do capital próprio, tá? Que é esse modelinho aqui que eu citei para vocês, que é o CAPM, tá? Por quê? Porque o custo de capital próprio não é diretamente observável, ao contrário do custo de capital de terceiros. E porque diferentes investidores têm diferentes aversões a risco. Eu preciso de um modelo onde eu consiga eliminar essa diferença. Por isso a gente vai usar o CAPM, tá? Mas essa é uma história para um outro momento. Então a gente definiu um horizonte de investimento, a gente definiu o que nós estamos chamando de fluxo de caixa livre e a gente traz isso para valor presente, chega no valor da firma. Tira o valor da dívida, chega no valor da firma para acionistas. Entra dado, processa dado, sai valor intrínseco. Combinado? Ah, se fosse fácil.